Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início, nessa oportunidade, à audiência com finalidade de discutir sobre o anel viário por conta da temporada que se aproxima, na Praia do Rosa, bairro de Ibiraquera, município de Ibituba, Santa Catarina. A presente audiência é uma iniciativa do Legislativo Municipal e é realizada em atendimento ao requerimento número 025, de autoria da Comissão de Educação, Tecnologia, Informática, Comunicação, Turismo, Cultura, Desportos, Meio Ambiente, Saúde e Assistência Social, o qual foi deliberado em plenário e aprovado por unanimidade dos vereadores. Informamos que essa audiência pública foi organizada para que tenha seu encerramento às 22 horas. São 3 horas de audiência. A gente está começando um pouquinho atrasado, então a gente vai estender, se for necessário, até um pouco mais das 22 horas, cumprindo as 3 horas de audiência. Como presidente da Comissão de Turismo da Câmara de Vereadores, serei o responsável pela condução dos trabalhos desta audiência pública. Para compor a mesa, convidamos as seguintes autoridades. O vereador Eduardo Faustino já se encontra aqui presente na mesa. O subcomandante da Guarnição Especial da Polícia Militar, Major Rodrigues. O secretário de Infraestrutura ainda não está ainda, mas já confirmou a presença. Daqui a pouco está por aí. O vice-presidente da Associação dos Operantes da Praia do Rosa, Adão João Cardoso Filho, pode compor a mesa. Conforme for chegando aí na porta, mais algum som me passa para mim. Reforço o registro da presença aqui ao meu lado direito, do vereador Eduardo Faustino, que é meu parceiro de Câmara. Exposição e temática da audiência. O objetivo da presente audiência pública é discutir junto à sociedade civil o trânsito na localidade da Praia do Rosa, bairro de Ibiraquera, para que possamos encontrar uma solução para esse problema que se agrava na temporada de verão. Solicito a atenção dos presentes para o seguinte informe. A audiência pública é aberta a todos os interessados que deverão assinar a lista de presença e poderão participar na qualidade de colaborador, apresentando sugestões por escrito, ou de expositor, apresentando sugestões oralmente. Alerto ainda sobre a sistemática desta audiência pública. Primeiro será explanado sobre o tema. Logo após, será dada a oportunidade para que os convidados possam se manifestar sobre o tema. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal, devendo os mesmos manifestar pelo tempo limite de 3 minutos. Em seguida, serão apresentadas as sugestões e os questionamentos elaborados pelos colaboradores, ou seja, por qualquer cidadão ou entidade, através de formulários que estão disponíveis no hall de entrada, os quais serão dirigidos à mesa pelos funcionários da Câmara. Por fim, será concedida a palavra aos expositores, que deverão se pronunciar nos microfones, a fim de fazerem seus questionamentos ou exporem verbalmente as suas sugestões. O tempo limite para a manifestação dos expositores é de 3 minutos. E eu gostaria, como presidente dessa audiência pública, que fosse respeitado os 3 minutos para que o debate pudesse ter fluidez. Quem exceder os 3 minutos, a gente não vai conceder a palavra em uma segunda oportunidade. A ordem que serão chamados os expositores e colaboradores seguirá a ordem de inscrições dos mesmos. Ou seja, quando for assinando o formulário, vai ser numerado e aquela ordem vai ser respeitada. Informamos que poderão se manifestar somente as pessoas inscritas até o término da manifestação dos vereadores acerca do tema. Ainda esclareço que nesta audiência pública não será dada a palavra para aqueles que não manifestarem sua vontade até o término da última manifestação. Ou seja, quem quiser realmente se manifestar, precisa fazer a inscrição. Não adianta depois do transcorrer do debate querer, eu lembrei de tal coisa e quero falar. Vai ter que estar escrito já com antecedência. Eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação. A gente
propôs essa audiência pública. A gente sabe que esse anel viário, ele a cada ano gera uma polêmica. Já foi implementado, eu acho que 4 ou 5 verões o anel viário. O ano passado foi implementado, no meio do verão foi destituído. A gente sabe que é difícil atender a demanda aos comerciantes num todo, no geral, mas a audiência, eu acho que é para a gente debater, buscar a ideia de cada um, fazer uma somatória, mas também um pouco para conscientizar as pessoas. A gente mora num local que recebe um número muito grande de turistas num período muito concentrado, a gente não tem as vias adequadas para essa demanda, então cada um de nós, e nós todos juntos, precisamos ter essa noção e tentar fazer com que o trânsito tenha fluidez, cada um perdendo um pouco nos seus comércios, no seu dia a dia, porque realmente gera um transtorno, mas é um transtorno necessário para todos nós, que vivemos de turismo, vivemos na comunidade que tem como base essa situação. Foi colocado aí no grupo algumas ideias, nos grupos da comunidade. Essas ideias foram trazidas para mim, já estou num grupo de comerciantes da comunidade, e eu realmente gostei de quase tudo que foi falado em uma reunião que me convidaram. Ali na televisão está o anel viário, para quem é da comunidade, está visualizando com bastante facilidade. Acho que o Major Rodrigues também está visualizando ali, né, Major, o próprio anel viário. A intenção do anel viário, para que pudesse atender a demanda de todos, ficasse o melhor, ou próximo do melhor para todos, seria a Avenida Porto Novo, que é essa que a gente está localizado aqui agora, que vai até o canto sul da Pedra Rosa, que ela fique em mão dupla, ida e volta, porém proibido o estacionamento em toda a sua extensão. A Rua do Centrinho, eu tinha até montado de uma certa forma a proposta inicial, mas confesso que alguém no grupo colocou uma outra proposta que eu achei mais interessante. A Rua do Centrinho, a proposta inicial, seria subindo para a praia. E a pessoa colocou que o correto seria descendo. E corretamente eu acho que realmente precisa ser descendo. Por quê? Porque quando tu coloca a Rua do Centrinho descendo, as pessoas quando saem da praia, quem vai para a região do Pico da Tribo, Ibiraquera, tu não força ela a encontrar com as pessoas que estão com os turistas que estão saindo do Rosa Norte, que gera um gargalo e consequentemente represa o trânsito e vai gerar todo um transtorno no trânsito desnecessariamente, sendo que se tu desvia por dentro do centrinho, essas pessoas não vão até lá embaixo e tem uma situação das ruas também ali, a Rua da Pizzaria Demarque, a Rua do Maneca, que dá uma fluidez melhor para quem até pode vir aqui para Geraldo de Ibiraquera, que já pode sair pelo centrinho. Então, a proposta até que eu preciso passar para cada um de vocês, isso tudo é só uma proposta, uma ideia para que depois a gente debata durante a audiência. Eu acho que realmente descendo a Rua do Centrinho ficaria mais a contente para todos. A Rua do Mercado Martins, até a junção com o Centrinho, ali inicialmente se tinha ideia, como o Centrinho subiria, que ali também fosse uma rua só de subida. Porém, hoje eu passei por ela umas 2 vezes, comecei a analisar, e até a gente tem colocado isso no grupo, eu acho que ali também poderia ser uma rua de mão dupla, mas tem um detalhe que eu acho que é um detalhe que a gente tem que se atentar muito. A intenção com tudo isso também, mais um registro. Nessa rua aí, mão dupla, porém o estacionamento também fica proibido em toda a sua extensão. Vai gerar polêmica. Bom, mas a gente tem uma demanda de carros que precisa transitar. Os turistas precisam chegar até o centrinho. A intenção com essas proibições de estacionamento, além da fluidez do trânsito, seria demarcar em todo o entorno do anel viário, nesse trajeto da Rua do Centrinho, descendo ao Mercado Martins, indo pelo Rosa Norte até novamente o Centrinho, seria demarcar uma faixa de pedestres em cima da via para que os turistas pudessem caminhar, pudessem se locomover caminhando com segurança, coisa que hoje a gente não tem. Por muito, às vezes, principalmente no período noturno, o
que mais represa o trânsito não são os carros, são as pessoas caminhando sobre a via porque não tem espaço para caminhar. Então, essa demarcação que seria feita durante todo o trajeto do anel viário daria uma qualidade melhor para o turista, incentivaria até mesmo o turista a ir para o centrinho caminhando e não de carro, porque teria também uma dificuldade ou um custo caso fosse colocar o carro em seu estacionamento. Então, e os comércios, e aí é um ponto chave que eu acho que todo comerciante tem que ter essa noção, o comércio seria beneficiado com isso. Porque imagine só, se as pessoas estão circulando, estão transitando, ela está vendo a loja aberta, ela vai entrar na loja, ela vai comprar, está vendo o restaurante, então ela vai realmente viver o centrinho todo, coisa que hoje muitos passam de carro, não tem lugar para parar, enfim. Continuando a explicação sobre o formato que seria proposto no anel viário inicialmente, onde seria colocado esses carros? É uma pergunta também que a gente tem essa preocupação, e realmente a gente não pode ignorar que tem uma demanda de carro, que essa demanda precisa estacionar, as pessoas precisam se locomover com seus automóveis. A gente tem nesse trajeto aí uma quantidade considerável de estacionamentos. A gente tem aqui o Marcelinho que está aqui, o Bonifácio, que são proprietários de estacionamento, tem aqui o do Nelo, tem quase em frente ao estabelecimento do Salaca, tem um. Enfim, tem a família do seu Antônio Pedro, tem um terreno bem grande que fez estacionamento ali, que suporta uma quantidade bem grande de carros, de automóveis. E a partir do mercado bem perto em diante, ali a rua já começa a ter um alargamento melhor e não é mais um local de tanto fluxo como essa parte de baixo sentido. Então, daquela parte em diante, poderia se estacionar de um lado da via, como aqui embaixo também poderia se estacionar um lado da via. Aí se colocaria o trânsito. Porém, com essa própria, vamos dizer, dificuldade, ou com um número menor de vagas ofertadas no anel viário, faria com que as pessoas, principalmente já estão ali, ou nas redondezas, com a casa alocada, com a pousada, incentivar que eles fossem caminhando até o centrinho. Que hoje, uma grande demanda de pessoas que vão até o centrinho de automóvel, elas estão muito próximo, hospedadas. Mas por costume, é natural das pessoas, eu também sou assim. Pegam um carro e vão até lá, vão buscar vaga e geram transtorno. Então a intenção realmente é ter um espaço para o pedestre visitar o centrinho, ter um espaço para os carros andar, mas não ignorar os comerciantes da comunidade. Os comerciantes que estão inseridos nesse trajeto, ou os que não estão, porque todo mundo é prejudicado. Tem pessoas aqui com pousada no caminho do rei que são prejudicadas. Inclusive, depois aqui na explanação do Major Rodrigues, a gente vai fazer um alerta de uma situação que também acaba atrapalhando o trânsito, que é uma obstrução da via, hoje na Porto Novo, que acaba dificultando. Então, são situações que nós precisamos debater. Está no momento de ser debatida, a gente ainda tem um certo tempo para o verão, mas o Bebeto até me abordou aqui na chegada da audiência, e eu já tinha falado em alguns grupos. O anel viário, ou o formato como ele vai ficar para esse verão, ele precisa ser implantado com antecedência. Ele não pode ser implantado no afogadilho do verão, quando nem mesmo a comunidade sabe como é que vai funcionar. O ano passado eu observei que as pessoas tiveram mais dificuldade para entender o anel viário foi quem morava aqui. Então a gente precisa implantar com certa antecedência, para que tenha primeiro a educação dos moradores, a educação no sentido de conhecimento do formato, para que nós também possamos orientar o turista que chega no nosso estabelecimento, na nossa pousada, enfim. Então, eu também acho que esse anel viário deveria ser implantado com antecedência aí, que, de repente, até antes do feriado de 15 de novembro, mas aí, claro que tem uma dificuldade logística de parte da Secretaria, que tem que fazer investimento com placas, enfim, a gente entende. Mas, na pior das hipóteses, esse anel viário poderia ser implantado aí na primeira semana de dezembro. Um outro detalhe muito importante nessa proposta se refere à Rua do Centrinho. E eu teve uns 2 anos atrás, ou 3, que na época eu falei com o comandante Jean na oportunidade, e fechamos a Rua do Centrinho pelo período. Eu volto aqui a frisar, a Rua do Centrinho, à noite, com aquela quantidade de pessoas que recebe, com um carro passando no meio, é uma tragédia anunciada, que a hora que acontecer essa tragédia, nós vamos lamentar e vamos querer buscar solução. E a solução a gente tem que buscar
antes, não depois de acontecer. Eu já fiquei ali no meio com o meu carro parado e vi situações que a hora que tiver uma pessoa alcoolizada, ele vai acelerar por cima daquela multidão, vai matar pessoas. É impossível fisicamente que um carro possa passar no meio daquelas pessoas. Existem 2 pontos turísticos na Praia do Rosa que são visitados por todos que vêm até aqui. Um é a praia, obviamente, e o outro é o Centrinho do Rosa. À noite, o Centrinho do Rosa recebe todo turista que vem nos visitar. Nós temos uma rua estreita, sem calçada. Então, colocar um carro no meio daquelas pessoas, no meu entendimento, e aí que a audiência está aqui para a gente debater isso, no meu entendimento, é uma tragédia que está sendo anunciada há alguns anos e que em algum momento vai acontecer. Então, acho que o Centrinho a gente teria a proposta, junto com alguns comerciantes também, que deveria ser fechada pelo período das 20 horas até as 2 horas da manhã, para que as pessoas pudessem circular pelo Centrinho, fazer suas compras, viver o Centrinho com segurança. É óbvio que tudo isso a gente vai precisar muito, Major Rodrigues, da colaboração da Polícia Militar, que sempre foi uma parceira da nossa comunidade, né? A gente sempre teve na Polícia Militar uma parceria muito forte, e as coisas, apesar das dificuldades, a gente sabe da reclamação, dos transtornos do verão, mas tenho certeza, se nós não tivéssemos aí a participação e a parceria da Polícia Militar, todos os verões que mandam um efetivo considerável para cá, que está aqui 24 horas, recebendo uma demanda gigante de reclamações como é a Praia do Rosa. Se nós não tivéssemos essa parceria, a situação seria ainda pior. Então essa é a proposta inicial, né, abrindo a audiência, esse é o começo. Eu vou passar aqui a palavra aqui, conforme o espírito da audiência, vai chegar a oportunidade de cada um se manifestar também logo em seguida. Nesse momento, eu passo a palavra para o subcomandante da Guarnição Especial da Polícia Militar de Imbituba, nosso amigo Major Rodrigues. Eu vou registrar aqui porque, para quem é aqui da grama de Ibiraquera, Major Rodrigues é irmão de um grande amigo nosso aqui, que é o Calico, que foi nosso jogador do Granense, e é amigo de muita gente da nossa comunidade. Ele é quase estourando em Ibiraquera. Boa noite, senhoras e senhores. Eu agradeço a presença aí das senhoras e senhores, e essa audiência pública ela já vai se mostrar muito produtiva pelo fato da publicidade, porque a pior coisa que tem é quando se quer resolver um problema dessa complexidade com meia dúzia. Aqui já não vai se chegar num consenso, talvez. Imagina se é meia dúzia só de empresários ou de interessados, daí a coisa perde o controle. Daqui a pouco a Polícia Militar está levando à frente um projeto que não representa o anseio da população, daí começa a complicar para o nosso lado, né? Quanto à questão da reunião, gostaria de dizer também, não é questão de vaidade ou questão de omissão, mas eu sinto a falta aqui, não é culpa do cidadão, do diretor de trânsito do município. Por quê? Porque a Polícia Militar ela atua por força de lei quando e conforme convênio firmado com a autoridade executiva de trânsito. Então, em certos aspectos, a Polícia Militar vai ter uma dificuldade grande de se posicionar porque não tem o poder legal de tomar a decisão. Então, vai ter, alguns momentos a Polícia Militar aqui vai ter uma posição só de opinião, não vai ter uma força legal para vincular um posicionamento nosso. Ou a questão do consenso da comunidade, eu acho que no decorrer da nossa audiência a gente vai ter que abordar alguns aspectos. Um dos aspectos que o senhor bem elencou, eu já gostei da brevidade da instalação desse contorno viário, porque essa brevidade vai fazer que daqui a pouco tanto a comunidade local como o pessoal, a demanda de turista, não sejam pegos de surpresa com essa alteração. Questão da Polícia Militar, claro que vai falar pela falta de efetivo, mas justamente por essa falta de efetivo da polícia, que esse contorno viário teria que ser instalado com brevidade, porque num momento, até pela falta de fiscalização, muitos moradores iam começar a tomar consciência das normas
vigentes no contorno viário sem ser penalizado com auto de infração. Quando chegar no verão propriamente dito, já não teria aquela desculpa, eu não sabia que seria assim ou não. Sempre lembrando, uma das falhas, se o senhor me permite, que eu vi o ano passado na instalação, que teve momentos que algumas coisas foram deliberadas e não foi culpa nossa, mas sem a devida publicidade, né? Quem dera alguns momentos que se debateu esse contorno viário tivesse a presença de todas as senhoras e senhores, né? Outro ponto negativo foi a supressão precoce do contorno viário. Quando se cria quando se faz uma supressão dessa precoce, eu acho que o caráter da legitimidade fica um pouco sob suspeita, né? Se era uma coisa tão importante, porque de uma hora para outra sumiu. A impressão que teve pressão de um lado, pressão do outro, ou ineficiência até da própria polícia militar, isso não fica bom para nenhuma das partes envolvidas, né? Não, por enquanto é isso, né? Para não tomar muito tempo, depois a gente vai desenvolvendo o nosso raciocínio, né? Muito obrigado. Eu passo a palavra também para o vice-presidente da Associação dos Ambulantes de Pedro Rosa, que também sempre é afetado por essas alterações do trânsito, para que ele faça a sua explanação. Adão João Cardoso Filho. Boa noite a todos. Quero agradecer aí a presença de todos e principalmente a iniciativa do Anderson, porque a gente às vezes fica um pouco assim, meio cansado, e às vezes o poder público vem nas comunidades e implanta alguma coisa que acaba afetando as pessoas daquela comunidade, no caso a nossa, e principalmente depois de acontecer, no pico do verão não tem mais como reverter. E já aconteceu coisas aqui no Rosa que todo mundo sabe disso, entendeu? Então assim, isso é importante a gente debater antes do verão, para quando chegar lá e acontecer certas coisas, a gente está ciente que não sempre vamos tomar a decisão correta, mas em conjunto com a comunidade, todo mundo junto, Deus não agradou a todos, quem será mais parado a todos, né? Então, aí eu peço uma boa reunião a todos aí, que chegamos a uma conclusão aí que fique bom para todo mundo. Obrigado. Nesse momento eu vou passar a palavra aos vereadores, nesse caso aqui o vereador Eduardo Faustinha, que está hoje como secretariando a mesa, e também é membro do Legislativo Municipal. Obrigado por estar presente, Eduardo. Passa a palavra. Boa noite a todos. Inicialmente aqui quero cumprimentar os munícipes que se encontram nessa audiência pública. Realmente é um assunto que é de extrema importância porque afeta a vida de todos. O vereador Anderson, que é morador aqui da localidade, presidente da Comissão de Turismo, assim que relatou essa situação, fez um convite aos membros da comissão, ao qual faço parte, sou vice-presidente da Comissão de Turismo, para que a gente fosse feito um requerimento solicitando essa audiência pública. Então a gente apresentou, foi deliberado nesse sentido, então hoje estamos realizando esse ato justamente com o objetivo de colher informações por parte dos munícipes, das principais pessoas afetadas, para que a gente possa estar interagindo com o Poder Executivo, para que a gente possa apresentar a melhor proposta, aquilo que de fato vai atender o anseio da comunidade. Desde já quero aqui agradecer também, parabenizar a participação da instituição Polícia Militar, na pessoa do Major Rodrigues, da mesma forma o vice-presidente da associação, o senhor Adão, representando então uma organização civil que faz esse papel importante também aqui na comunidade. Infelizmente, por enquanto, pelo que eu percebi, não chegou algum representante do Poder Executivo, então eu particularmente entendo que a gente deve passar para os debates, ouvir os maiores interessados, que é a população, e de repente nesse meio tempo, né, vereador Anderson, de repente chega alguém do Poder Executivo, que também não adianta nada a gente ficar debatendo aqui sem quem executa esteja participando. A gente quer resolutividade, a gente quer que resolva, a gente quer solução. Não adianta a gente ficar discutindo e infelizmente não conseguir resolver. Então eu vou passar a palavra a Vossa Excelência e deixo para fazer a minha contribuição depois de ouvir os principais interessados, que são os nossos munícipes. Obrigado. Eu vou usar a palavra como vereador.
dizer para todos que foram convidados os membros do Poder Executivo. Foi enviado o convite ao secretário do CENINFRA, que mandou mensagem há pouco dizendo que chegaria atrasado, mas viria. Ao diretor de trânsito, o Royce, ao prefeito municipal e à secretária de turismo, que falou para a Câmara que mandaria representante, mas não estão aqui. Esse vereador Eduardo, subcomandante Rodrigues, realmente é um dos problemas que acaba ocorrendo com a implantação da anel viária. A falta de diálogo, principalmente do Executivo com a comunidade. Existe um problema, precisa ser solucionado, tem a questão técnica a ser implantada, obviamente. Agora, a comunidade, as pessoas que moram aqui, que sofrem o problema, que têm os seus comércios, que empregam, ou que são simplesmente moradores do nosso bairro, eles não podem jamais ser ignorados no debate de tamanha importância. Eles precisam ser ouvidos, em alguns momentos não atendidos, porque aqui a gente está aqui na quantidade de 40, 50 pessoas, claro que não vai atender a ideia de cada um, mas as pessoas precisam ser ouvidas sim, o anseio da comunidade precisa ser levado para o Executivo, e a partir desse anseio da comunidade é implantada a parte técnica por parte do setor de trânsito. Não pode ser o inverso. Ter a parte técnica como desculpa para fazer aquilo que imagina que é correto, ignorando a realidade local. Porque tem situações e tem peculiaridades na nossa comunidade que talvez a parte técnica tem que ser arrumado um caminho, buscado uma solução, que talvez não atenda a parte técnica, mas atenda a legalidade parcial e atenda principalmente a nossa realidade da comunidade de Ibiraquera, que é uma comunidade, eu até falo às vezes por brincadeira, mas não é brincadeira, as ruas que hoje recebem 100, 200 carros no período de verão, há 20, 30 anos atrás, era um caminho para roças de mandioca. E elas não foram ampliadas. Então, tecnicamente, já existe uma dificuldade aí. Mas a gente tem uma demanda, precisa solucionar. Por isso a importância, e aí eu realmente concordo com o Major Rodrigues, do diretor de trânsito estar aqui para explanar a sua situação. E hoje eu troquei mensagem com ele e eu registrei para ele uma situação. Não vai ser implantado anel viário na comunidade, não atendendo aquilo que a comunidade entender sendo correta. Não adianta vir para cá com desculpa técnica, não adianta vir para cá que o especialista aqui pode opinar a partir do anseio da comunidade. Fora disso, não vai ser implantado nada à força na comunidade de Ibiraquera com relação ao trânsito. Eu estou falando isso, a audiência fica gravada. E eu senti algumas situações no dia de hoje, confirmando a presença de algumas pessoas que deveriam estar aqui, que já estão querendo formar um anel viário diferente daquilo que a gente está debatendo e em situação bem adiantada. Então vou deixar isso porque fica gravado e vai para a ata das audiências. Não vai ser implantado nada que não seja feita e debatida com a comunidade de Ibiraquera, porque a gente não pode correr o risco de acontecer o que o Major Rodrigues nos citou aqui, de se fazer alguma coisa e durante o verão simplesmente desimplantar. Eu até entendi naquele momento por que foi desimplantado o anel viário. Trouxe um prejuízo muito grande para uma região toda. Se fosse para um comerciante ou para outro, não, mas foi para toda uma sequência de rua. Trouxe por quê? Porque foi feito sem debater, sem ouvir a comunidade, sem ter uma amplitude da situação do problema. Então essa é a intenção da audiência e é nesse caminhamento que a gente vai fazer ou não fazer o anel viário no próximo verão que se aproxima. Com o encerramento da explanação apresentada pelos convidados, abrimos espaço para que o público possa fazer suas manifestações e seus questionamentos. Ao público será concedido o prazo de 3 minutos para realizarem suas manifestações ou questionamentos que não poderão se desviar do assunto da presente audiência. A ordem em que serão chamados os munícipes seguirá a ordem de inscrição dos mesmos. Então, pessoal, a audiência tem um tema específico.
a questão do trânsito no entorno do Centrinho. Então, aquela questão da minha rua está com buraco, a minha lâmpada está queimada, o meu lixo, o caminhão não passou. Esse não é o tema da audiência e não vai ser tolerado manifestações que não sejam voltadas ao tema. Então, eu peço que se atenham ao tema da audiência e respeitem os 3 minutos que será concedido para que cada um se manifeste. Então nós vamos passar agora a fazer a leitura inicialmente dos nossos colaboradores, aquelas pessoas que deixaram sua contribuição de forma escrita. Posteriormente, encerrando os colaboradores, a gente vai passar para os expositores, aqueles que serão chamados para fazer uso da palavra e fazer a sua explanação dentro dos minutos, já conforme mencionado pelo vereador Anderson. Então, o primeiro colaborador é o Sandro Marques Bernardino. Desde já quero aqui já registrar, se porventura eu cometei algum equívoco, às vezes na pronúncia do nome, eu não consegui por conta da grafia aqui, eu peço já desculpa, porque às vezes algumas informações aqui realmente está difícil da gente conseguir decifrar, mas daí eu peço a ajuda aqui do vereador Anderson, ou se eventualmente a pessoa que fez aqui a colaboração vem aqui ajudar. Sandro Marques, o que ele nos deixou como colaborador? Com toda certeza, a Avenida Porto Novo tem que continuar sendo mão dupla para manter maior fluidez. A sugestão para melhorar é tirar da via os estacionamentos, para melhorar o fluxo. Então essa é a contribuição do Sandro. A gente vai fazer a leitura de alguns, e daí, na medida do possível, eu vou interrompendo para que, eventualmente, o vereador Anderson, representante da Polícia Militar e da associação, possa, se quiserem, obviamente, fazer algum comentário a respeito das colaborações. O segundo é o seu Jorge Luiz da Silveira. A Avenida Porto Novo tem que continuar sendo mão dupla, sem estacionamento para que o fluxo seja facilitado. Sugestão também para uma via de pedestres, mas a fiscalização tem que estar ativa. Terceiro é o Daniel, acredito que é Bonato. Pavimentação da rua 41.802, referência do Google, anexo à pousada Mundo Meu, que dá acesso ao Centrinho do Rosa, a estrada do Vale, permitindo um melhor fluxo de veículos do Rosa Sul ao Vale, permitindo moradores ter um caminho alternativo, sem precisar passar pela rua do Centrinho. Vamos para o nosso quarto colaborador. Se eu não estou enganado, só para a pavimentação, realmente, às vezes eu desagrado por trabalhar muito com a realidade dos fatos. Eu acho que, com o recurso do poder público municipal, fazer aquela pavimentação a curto prazo seria inviável. Mas essa rua aí, se eu não estou enganado, é a rua que entra no Vale e sai na Hospedaria das Brisas. Essa rua já foi ativa e ela tem uma importância muito grande, principalmente na questão do trânsito, porque quem descia do caminho do Rei não precisava acessar pela Porto Novo, ou às vezes quando tinha muito tranqueiro ali naquela junção do Centrinho, quem vinha do Rosa Sul e conhecia, viria por ali. Então a manutenção dessa via aí, deixando ela em situação adequada para o verão, já é um alento gigante para essa questão do trânsito do Centrinho, principalmente para aqueles que moram na comunidade e conhecem essa via alternativa. Eu acho que essa sugestão é muito importante se levar para o secretário do CEINFRA, que eu não sei se ele ainda vai chegar a tempo, mas se ele estiver aqui, eu acho que é uma sugestão muito importante, uma reivindicação muito importante para dar fluidez na questão da viária. Então, dando continuidade, nosso outro colaborador é o Santiago, eu entendi aqui, Euvanger, isso? Contribuição dele. Boa noite, agradeço a oportunidade. Concordo com a mão dupla na nossa principal avenida. Uma sugestão seria um técnico medir a largura da rua e definir pontos de estacionamento onde fosse possível e tivesse largura suficiente, pintando-se de branco nesses pontos. Outra sugestão é a questão do fechamento da rua do Centrinho para os carros à noite, como em direção pontos turísticos
como em direção a pontos turísticos pelo mundo. Próximo colaborador é o Zeferino Marcelino. Não anel viário. Eis que o trânsito flui em mão dupla por todas as vias e sem estacionamento ao longo da via. Faixa de pedestre, opção por toda. Trânsito flui em mão dupla por todas as vias e sem estacionamentos ao longo da via. Opção, uma faixa de pedestres por toda a via, motivo de segurança. Fiscalizar as ruas em volta do centrinho, onde há muito aglomeração à noite, nem carro passa. A Marta Gonzaga. Além do exposto pela mesa, creio que investir nas ruas que dão vazão ao trânsito. Assim sendo, tomara mais eficiente e fluirá melhor o trânsito. Obrigado. Essa questão da Marta, realmente as ruas dando vazão ali, até por a questão do fechamento do centrinho à noite. Se fechar o centrinho à noite, é óbvio que o vale vai ficar desobstruído, né? Ele vai ser fechado a partir da Rua do Vale, mas aí tem a decisão do Mercado Martins até o centrinho. Se ela não tiver viabilidade de mão dupla, ficar mão única, consequentemente quem vem do Pico, da região da Ibiraquera, ela tem que descer pela Rua do Maneca, pela Rua da Pizzaria Demarque, pela rua ao lado da Pizzaria Roda Gigante, para chegar até a Rua Central e ir para o Rosa. Então essa questão aí também, a gente ainda está na torcida que o secretário apareça, mas se não aparecer também é uma demanda que precisa ser levada, obviamente que não só por esse motivo, porque as ruas têm uma situação bem difícil, mas ajudaria bastante. Outro colaborador é o João Batista de Campos. Sugiro que a Avenida Porto Novo tenha mão dupla, ida e vinda, com caminho para pedestres e faixas de pedestres nas saídas das ruas perpendiculares à Avenida Porto Novo. Na Rua do Centrinho, acho o que deveria ter sentido direção à praia até às 15 horas, depois das 15 até às 20 horas, saindo da praia das 20 horas até às 2 horas, fechado. Essa proposta aí foi o Dão que fez, né, Dão? Ele tinha colocado no grupo, eu achei super interessante, porque realmente resolveria o nosso problema tanto na ida para a praia, quando tu não jogaria o pessoal que mora na região da Avenida Central até a Porto Novo para subir para a praia, né, porque na ida estaria liberada para subir, e no retorno também não faria esse cruzamento com o pessoal do Canto Norte. Porém, realmente a dificuldade que eu vejo nessa questão é que teria que ter uma fiscalização muito efetiva, porque teria que ter inevitavelmente alguém controlando o trânsito, porque não teria como tu fazer uma via dessa forma sem alguém para orientar o trânsito, porque daí ia confundir totalmente o turista que ia frequentar. De manhã eu posso subir, porque à tarde eu não posso subir mais, enfim, teria que ter um controlador de trânsito para funcionar dessa forma. E aí realmente recai na questão de mão de obra da Polícia Militar, que não poderia estar ali controlando o trânsito, mas aí eu deixo até a palavra depois do Major Rodrigues, ou o município disponibilizar o pessoal do Demutran, enfim, é muito interessante, é válida, porém eu vejo dificuldade nesse sentido, mas se tivesse viabilidade por parte do município, seria espetacular. Eu concordo com o senhor, eu fiz até uma anotação aqui, quanto mais variação no trânsito, mais fiscalização precisa. E a gente só está falando hoje aqui, vou me ater a isso, é só um pedaço do problema, porque um dos grandes encruzilhadas que a Polícia Militar fica no verão aqui é consumir muito efetivo em função do trânsito e outras demandas igualmente importantes da segurança pública fica de lado.
E nessa ordem de prioridade a gente tem que combater outros ilícitos também que costumam ocorrer no verão, né? Tanto no inverno, mas mais intensificado no verão. Então, quanto mais propostas de variação de horário, precisaria mais fiscalização da Polícia Militar, e a gente ia estar consumindo o pouco efetivo que já vem para cá no verão, que não é o ideal, só para as demandas de trânsito. Perfeito. Queria também aqui registrar a chegada da vereadora Michela Freitas. Seja bem-vinda, Michela, e compõe a mesa aí com nós. Então, dando continuidade aos colaboradores, e esse é o último colaborador, na sequência a gente deve passar para os expositores. Então, o senhor Eduardo Pires, ele mandou a seguinte colaboração: quero agradecer ao vereador Anderson, que brilhantemente entendeu nossa reivindicação. Avenida Porto Novo, mão dupla, espaço para o longo da via. Rua do Centrinho, descendo para Ibiraquera. Parabéns, Anderson. A gente, então, agora encerrou os colaboradores. Vou consultar o presidente se a mesa, mais alguém da mesa quer fazer alguma explanação. De repente o vereador Michela chegou. Não, então podemos seguir com os expositores. Então, passamos então aos expositores. A gente vai chamar, a gente pede que a pessoa que for chamada, que se dirija até aqui à frente. Tem as nossas colaboradoras aqui. Vai até o local? Ótimo. E daí a pessoa faz a fala dentro do tempo já estabelecido no microfone, porque fica gravado que depois é feita uma ata da audiência pública. Então, o primeiro é o Aníbal, do Suel. Eu não vou ficar com os olhos no meu. Para quem não me conhece, eu sou o Aníbal, já moro aqui na Praia do Rosa há 30 anos, sou casado com uma nativa aqui da Praia do Rosa, da família de São Antônio Pedro. E eu tenho um parador na praia, moro no Caminho do Rei, então eu estou dentro da confusão. Literalmente dentro da confusão. E o dos últimos, o sempre, nunca teve anel viário. Depois que veio o anel viário, se complicou, porque justamente por isso, debater entre eles, sem realmente consultar a comunidade, é o que vive aqui dentro, é o que está aqui toda hora, é o que passa pelo problema. A nossa ideia, porque nós juntamos aqui um grupo, ali o Viró, o Dão, essa turma, e convidamos o vereador Anderson para levar adiante a nossa reivindicação, que é exatamente aquilo que o Anderson falou: não a rodanel. É proibido parar e estacionar onde não passa um carro pelo outro. A culpa não é nossa. A culpa é do poder público, que vem aqui e deixou isso aqui abandonado por muitos anos. Então, se fizeram um muro na beira da estrada, ninguém respeitou, ou pensou que toda a vida a Praia do Rosa ia ser caminho de carro de boi, que não é. Aqui não tem mais agricultura nem pesca. Então, eu acho que a minha sugestão é exatamente que o Anderson está pedindo. Eu tenho uma sugestão mais que pode ser pensada, porque eu já saí da praia a pé para ver por que os carros não conseguiam sair de lá, e chegava ali no Centrinho do Rosa, isso antes do anel viário, e complicava, porque os carros não conseguiam descer, porque é subida, e quando chega ali no Centrinho tem que cruzar o carro, sai da praia, tem que cruzar com o que está passando para descer o Centrinho do Rosa. Então sempre teve um policial que ficava fazendo esse serviço. Eu já fiz esse serviço, eu pessoalmente fui lá fazer, na falta do policial. Então pode ser feito também, pode ser pensado que dali do Fuxico até o Canto Sul pode ser pensado uma mão inglesa, invertido, porque quem vai sair da praia vai descer para o Centrinho e não vai cruzar com o carro que está entrando. Então não tem muito mais o que falar, é só isso mesmo, só tem 3 minutos, tem tempo ainda?
A minha história é essa. Eu acho que nós temos que pensar realmente no turista, que é o nosso patrão. É o nosso patrão, o turista. Então, se o cara vem para cá, a gente não pode pensar que a Praia do Rosa é um lugar de eu já fui lá e não vou mais naquela merda. Isso não pode acontecer. Nós temos que pensar no turista, e todo mundo aqui vive turismo. E todo mundo tem que dar a sua contribuição. E todo mundo tem que fazer a sua cota de sacrifício. E sempre se unir, porque hoje aqui tem 50 pessoas, tomara a gente fizesse reunião no Conselho Comunitário, tivesse 50. Se tomara a gente fizesse reunião nas associações daqui, tivesse 50, 60, nunca tem. Como diz o outro, às vezes tem 6, 7. Então, é um momento também já para fazer uma... Aníbal, vamos se eu já deu 3 minutos? Já. Se unir, eu acho que tem que se unir. E eu acho que unido, cada um botando a sua opinião e a sua sugestão e trabalhando com vontade nisso, a gente resolve todos os problemas que tem aqui dentro. Com a ajuda do Anderson. Obrigado, Sr. Aníbal. O próximo é o Márcio Salac. Boa noite, pessoal. Eu resolvi me envolver nessa questão do anel viário desde o ano passado, quando eu fui bastante prejudicado. Eu sempre deixei que fosse resolvido, porque até então eu não via o quanto isso prejudicava, mas eu sempre percebi o movimento que acontece nos horários de pico, né, tanto indo para a praia ou voltando. Então, uma coisa muito importante é o caminho para pedestres em torno desse anel viário, porque as pessoas precisam de segurança e passando 2 carros não tem problema do tráfego parar. Eu trabalho muito na frente do meu restaurante, então eu vejo o tempo inteiro isso acontecendo. Se fizer o caminho para pedestres, permitir que os 2 carros vão para baixo, vão para cima e os turistas escolham os seus caminhos, eu acho que o trânsito do Rosa ele vai fluir e a gente não vai ter problema nenhum. Obrigado. Agradecemos a contribuição. Próxima é Gabriela Eldes Blum. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela, eu tenho uma pousada aqui que se chama Rosa e Canela, 20 na Praia do Rosa. E assim, eu acho que todo cidadão quando viaja tem o direito de estacionar seu carro gratuitamente. Eu acho muito complicado proibição de estacionamento de carro em todas as vias que chegam no centrinho do Rosa. As pessoas não têm obrigação de pagar estacionamento. Tu pode visitar um lugar e se tu não quiser pagar estacionamento, tu estaciona onde tu encontrar estacionamento, mas tu tem esse direito de estacionar. Eu sou a favor do anel viário. Eu acho que 2 carros passando ao mesmo tempo, se um carro não obedecer a placa de proibido estacionar, já não passa mais ninguém. Então, assim, imagina toda a extensão das vias principais proibido dos 2 lados, que as pessoas não respeitam. As pessoas não respeitam, os turistas não vão respeitar. Então a gente tem aquela visualização dos 2 carros fluindo, o trânsito fluindo normalmente, mas não vai ser assim. Vai ter carro estacionado no lugar proibido, vai trancar tudo, não vai fluir o trânsito. Então a minha sugestão é a seguinte: daqui do Mercado Martins até a entrada do Rosa Norte, ser mão dupla. As pessoas que saem do Rosa Norte podem sair, voltar para Garopaba e para onde quiser, sem ter que entrar no centrinho. Do Rosa Norte em direção ao Rosa Sul, mão única, descendo pelo centrinho, como o Anderson falou, a descida do centrinho, descendo, aí divide o pessoal, quem quiser ir para Ibiraquera vai, quem quiser ir para o Bicão vai, quem quiser pegar a curva aquela vai, dilui o público. Então, eu acho necessário o anel viário, eu acho que os carros têm que estacionar em um lado da via, pelo menos um lado, as pessoas têm que ter o direito de estacionar. O Anderson falou, não, mas aí as pessoas vão estacionar lá para a minha rua, né? Lá para Rosa e Canela. Ali então vai ser a fuga de estacionamento, vai virar minha rua, que vai virar um inferno também. Então, assim, eu acho muito importante, alguém vai ser prejudicado, sempre alguém vai ser prejudicado, mas 2 mãos é inviável, gente, é inviável. Se não fosse inviável, não teriam criado o anel viário há 4 anos atrás. Esse anel foi criado porque é impossível o trânsito em 2 mãos.
Então fica a minha sugestão, daqui ao Rosa Norte mão dupla, Rosa Norte em direção ao canto sul uma mão, centrinho ali, meio em guarda, desce e sai por onde quiser sair, pode sair para cá ou para os outros lados. Tá? E outra coisa, tem uma rua que pode ser aberta, que pode resolver esse problema, é a rua, se tu puder escutar, não dá para botar foto. Do restaurante Urupum tem uma rua, não sei se vocês conhecem, do lado do restaurante Urupum. Ela está aberta, faltam 50 metros para ela chegar na Rua do Centrinho. Esses dias eu caminhei por ela e eu digo, gente, isso aqui é uma rua que não está sendo explorada e ela ficaria bem no meio do anel viário. Ali está o restaurante Urupum, ou de cinza, aquele prédio cinza, e dá para ver que ela vai quase chegando na Rua Porto Novo e não sei por que não abre essa rua, né? Então, gente, essa é a minha sugestão, tá? Eu acho que tem que ter estacionamento para os turistas gratuito e tem que fluir o trânsito numa mão só. É a minha opinião. Obrigada. Só preciso fazer uma intervenção ali com relação ao que a Gabriela falou. Realmente, Gabriela, a questão do estacionamento e do trânsito na Praia do Rosa, como eu falei, a gente tem uma equação que não fecha, né? É realmente muito difícil solucionar quando você tem equação que não fecha. E a equação do trânsito na Praia do Rosa ela não fecha. A quantidade de carros que a gente recebe, e a quantidade de via que a gente tem, e a quantidade de pessoas que circulam em cima dela, realmente é difícil de chegar a uma solução. A qualquer situação que seja, e é óbvio que a gente está aqui para exatamente com esse objetivo de debater, qualquer situação que se chegue vai ter um prejuízo ou alguma situação para algum setor. Nesse caso do estacionamento, eu até, quando me abordaram a primeira vez, eu tive a mesma preocupação. Eu até relatei na reunião, até talvez tenha sido muito forte, estava o Marcelinho lá que não merecia ouvir, eu relatei a exploração de alguns proprietários de estacionamento com relação ao turista. Existe sim um absurdo, um valor cobrado de forma absurda em alguns momentos. Eu acho que o poder público precisa intervir nessa situação, de se regulamentar, de se ter realmente essa preocupação com o turista. Mas aí, quando tu fala em viajar realmente, às vezes também que eu viajo em cidades que eu vou, aonde tem a maior concentração de pessoas não tem carro. Se tu for em Bombinhas, na rua principal, tu não vai colocar carro. Se tu for em Balneário, na Avenida Atlântica, tu não coloca carro. Se for, a maioria das cidades onde tem a maior concentração de visita, principalmente no período noturno, o estacionamento é excluído. Nós ainda temos essa dificuldade e ainda colocávamos carros até então por essa dificuldade que eu relatei aqui. Mas em algum momento a gente vai ter que quebrar essa situação, a gente vai ter que buscar uma nova alternativa, nem que seja de forma experimental, por um verão a gente experimentar dessa forma, eu acho que é um mal necessário. Eu nem acho que é um mal necessário, acho que é um bem necessário. A partir da hora que o turista saiba que a gente tem uma via delimitada, exclusiva para ele, que ele possa caminhar no entorno do centrinho, sem correr o risco que se corre hoje de caminhar no meio dos carros como é, eu acho que a pessoa que está aqui na proximidade, ela vai pensar duas vezes em pegar o seu carro e ir até o centrinho. Quando eu for no centrinho à noite com a minha esposa, com meus amigos, eu venho até a casa da Vânia, a gente deixa o carro aqui com maior frequência para ir no centrinho. Ou eu vou no meu comércio, tem estacionamento, deixo lá e vou para o centrinho. Ninguém vai pegar um carro e ir até lá sabendo que não vai estacionar ou que vai ter que pagar o estacionamento. Com relação à via estacionamento naquela parte, eu ia aqui embaixo, né, porque realmente aquela nossa parte ali, ela é uma parte que a rua já é mais larga, e aí não tem tanta concentração de comércio naquela parte da via. Então, eu acho que seria uma alternativa, como aqui também nessa parte de baixo, do Gaules em diante, também seria alternativa. Mas nesse entorno, eu até, na reunião também sugeri que pudesse deixar estacionamento no Mercado Martins até a entrada do Rosa Norte. Porque também é um local que é ocioso à noite, não tem um fluxo muito grande. Mas aí, para se contemplar todo o entorno do centrinho, aquela via também precisaria ter essa demarcação. Aí realmente também a sugestão que a gente pode estudar, deixar naquela via ali o estacionamento, mas o ideal seria realmente deixar todo o entorno do centrinho com a via para os pedestres caminhar delimitada. Então, dando continuidade à nossa audiência pública, eu vou chamar o próximo expositor, que é o seu Pedro Passos da Silveira. Boa noite a todos. Sou o sargento Passos, bombeiro militar da reserva
muitos chamam de aposentado. Quando eu recebi o convite para vir aqui, estava escrito do anel viário da Praia do Rosa, então eu pensei que se sentiria todo. Eu vim mais para falar sobre aquela parte do Porto Novo, que é do restaurante para lá, aquela rua abandonada. Então, mas como eu não ia nem falar, como o Aníbal aqui falou, que não vive mais de pesca, só para salientar, vive sim lá de muitos pescadores naquele pedaço, né? Assim como de certo não passou para lá, a máquina também não passa, aquela rua está abandonada. E até os pescados que a gente pesca lá, como eu estou na reserva, eu costumo pescar ali. Pesco o ano todo, em janeiro, fevereiro, e vive do turismo também lá. São muitas pessoas que entram lá batendo foto de casais, batendo foto de casamento lá. E aquela estrada é bem difícil. É gente jogando defunto, cremado. Vocês não vejam que vocês não vão à praia. Nós vimos. Verdade, eles querem, vão jogar no costão, tem pessoas que gostam. Então, muita gente frequenta aquela praia lá, aquele região. Então, só isso que eu queria falar. Eu ia falar sobre a manutenção daquela rua, que a máquina, quando passa, ela para lá no restaurante. Eu perguntei para o operador e ele disse que a ordem dele é não passar mesmo, certo? E tem uma senhora que falou que era o contrário, que a máquina não passava. Eu perguntei para ele disse não, é porque a ordem é só até aqui o restaurante, no canto sul. Então, por isso que aquela via é abandonada. Então, mas como eu não vou até parar, já falta 1 minuto e meio, mas como não é para falar sobre isso, segundo a mesa, é só sobre o anel viário do Centrinho, vou parar. Obrigado. Só fazer o registro da chegada do vereador Gilberto Pereira, secretário de Infraestrutura. A gente já estava te aguardando com ansiedade, Beto, porque tem algumas demandas que é inerente à tua pasta e a gente vai repassá-las. Eu não sei se querem fazer a manifestação agora ou posterior às manifestações dos inscritos. Querem se manifestar? Pode ser depois? Ok. Continuando, Vitor. Então vamos chamar o próximo expositor, o seu Saulo Ferreira. Boa noite, meu nome é Saulo Ferreira Dornetti, sou morador do Rosa. Não sou comerciante, não sou empresário, mas fiz questão de vir aqui me manifestar, afinal de contas, a gente mora aqui, é um lugar do coração e sempre fui um ser político e acho que é importante a presença de todos. A minha opinião em relação ao anel viário é realmente necessário, acho que é bastante necessário sim, não tem outra alternativa, como o vereador Ansel falou, é uma equação de difícil solução, e que tudo tem que casar. Se não houver o anel viário, eu acho que não há condição. Só acho que a Porto Novo tem que só subir, obviamente até a bifurcação, e depois mão dupla, e depois descer para o Centrinho. Que não é só à noite que fica inviável o fluxo de carros devido aos pedestres. É durante o dia também, a movimentação para ir, a bifurcação vai só sobe, depois desce ali, e claro, mão dupla tem que ser para ir e voltar até o portinho. Né? Eu gostaria de perguntar ao Major, Major, qual é o efetivo que seria destinado a dar suporte à operacionalização do anel? No verão passado a gente recebeu um incremento aí de 19 policiais para atuar aqui desde 21 de dezembro, mais ou menos, até perto de fevereiro, eu acho. Essa pergunta do senhor eu não saberia lhe responder com certeza. Por quê? Porque a gente pode distribuir o policial, deixar o policial o dia todo fiscalizando o anel viário praticamente impossível. Concordo. O policial não tem humanamente, ele não consegue ficar ali, né? E a gente, como eu falei para o senhor, não é o momento agora de eu explanar sobre isso, mas a manutenção do anel viário, a fiscalização é uma atividade que a polícia militar vai ter que desenvolver, que problemas assim de grande monte, como o que acontece aqui no Centrinho, também tem na Barra da Ibiraquera, que nos consome muito efetivo. Então, se o senhor perguntasse para mim, eu dizer que eu gostaria até que, para arredondar, que em vez de 20
policiais viessem 40, por exemplo. Imagina porque realmente cada vez mais turista, é uma região muito frequentada, vários problemas de infraestrutura que favorece até o cometimento de alguns, a prática de alguns delitos, né? Então é difícil mensurar. Imagina. Ok. Não, eu só perguntei isso porque realmente isso vai demandar, né, a implantação da universidade vai demandar um número X do efetivo muito atento, né, para que ele funcione, né, porque não adianta, sabe que o turista ele vem e ele não tem muito, ele não olha muita placa, ele não vê, né, ele tá pelo prazer, ele tá por, né, hoje... Saulo, eu vou pedir a conclusão ali. Ok. Bom, de qualquer forma, e aí quando, na realidade, fechasse às 20 horas, eu acho que é a tua 20 horas, para descer ali, fechasse a Rua do Centrinho, aí sim ficaria, obviamente, mão dupla, porque aí teria que dar fluxo à descida. Ok? Obrigado. Próximo expositor, Heitor Leme. Boa noite a todos, todas. Eu, na verdade, vou falar a partir de uma pessoa que mora no meio, exatamente no meio da dita confusão, que quer, que pretende que tenha bastante confusão, porque eu quero bastante turista na Praia do Rosa nesse verão. Tá? E fechar a equação é uma tarefa bastante difícil, porque tu tem um território que é menor que o número de veículos e pessoas que vêm e que a gente pretende que venham e que venham muito mais todos os anos. Né? Então, eu também acho que duas coisas preliminares, que a visão técnica ela não pode ser satanizada, né? Ela deve ser buscada para sustentar o debate da comunidade, né? Então eu lamento que não se tenha trabalhos técnicos preliminares para auxiliar no fechamento desse debate, e indico que o poder público, que a Câmara Municipal, no período próximo, futuro, façam isto, né? Da mesma forma que do lugar onde eu estou sentado olhando para o mundo, eu não quero o nobre, querido turista andando de carro em torno de mim. Eu quero ele fora do carro. Eu quero que ele deixe o raio do carro em algum lugar e que ele venha para os nossos negócios, para deixar o seu dinheiro nos 4, 5 meses, né, que é quando ele vem aqui, para que a gente possa suportar depois o longo inverno, que é duro. Todos nós sabemos quanto é duro o inverno, né, quando não tem bastante turista e bastante confusão no período esse dos 4, 5 meses, que é o período da temporada, né? Então eu quero o cara longe do carro, mas há um conflito posto nesse território pelo excesso de carro, excesso de pessoas, que é bom, mas que precisa ser gerido e administrado. E ele precisa ser administrado com várias e diversas cabeças, né? Com a participação do poder público municipal, da administração, da Câmara de Vereadores, buscando evitar também o máximo possível de conflito, porque se houver um conflito estabelecido, talvez aconteça que nem o ano passado, que meia dúzia impuseram a sua visão, e a visão, desculpe, ela era equivocada, porque eu que estou sentado no meio da confusão, o que eu percebi, que quando acabou o anel viário, acabou o engarrafamento, acabou a confusão, porque fluiu. Eu fui a perguntar, mas por que fluiu melhor, né? E é óbvio, se eu tenho um território que é menor do que a demanda que está vindo sobre ele,
Se eu começar a fazer os caras girar dentro desse território desnecessariamente, eu estou agravando o meu problema. Seu Heitor, eu vou pedir também tempo excedido lá para a conclusão. Perdão. Então eu concluo dizendo que eu gostei da ampliação do debate, porque a coisa melhorou, né? Está se reduzindo, está se fazendo fluir melhor pelas mãos, né? Então está melhorando. Acho que a proposta tem que ser fechada e trazida para uma nova audiência pública, né? Para que a gente feche definitivamente e ajustando. E quero terminar só com uma coisinha que não faz parte da audiência pública, mas é um registro. Também acho, né, que tem uma questão que demanda solução da Polícia Militar, né, que é uma coisa recorrente, que está sendo dito que é para fazer BO, mas todo mundo já sabe que na Praia do Luz, que no Rosa Norte, que no Ouvidor, todo santo dia, todo fim de semana tem vagabundo quebrando vidro de carro e roubando lá. Há que se tomar uma medida nessa questão também. Desculpe ter me estendido. Obrigado. Dando continuidade, então, o senhor Juscelino Ferreira Monteiro. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, o Anderson, parabéns pela iniciativa de todos os moradores. É o primeiro ano que eu tenho um comércio ali no Centrinho, mas sou nativo daqui, né? Eu sempre vivi aqui, tenho minha casa ali em cima do Mercado Central e passamos sempre por essa dificuldade. Acho o anel viário uma excelente ideia, fluir com as duas mãos, mas eu sou contra o fechamento do Centrinho para passar o carro. Posso dar até um exemplo. Nós moramos aqui pertinho. Hoje, né, o dia não é propício para o exemplo, porque está chovendo. Mas quem de nós deixou o carro em casa para vir a pé? Ninguém. O senhor? Muito bem. São poucos então. Porque assim, o turista que vem, infelizmente, ele não quer andar a pé. Ele quer primeiro conhecer. Se fechar num período qualquer rua que ele não possa transitar, é capaz dele voltar e de repente por outra cidade ou Garopaba. Mas eu digo que o estacionamento ele é necessário que se faça em algum lugar, porque não podemos deixar o turista sem, né, o estacionamento. Então, eu sou contra o fechamento da Avenida do Centrinho em qualquer período ou horário, porque o turista chegando ali, ele vai ter que viabilizar, ele vai olhar para depois, ele vai conhecer, depois estacionar e depois sim ele descer e sair e seguir o caminho que ele possa. Então, fica aqui meu registro. Mas é uma excelente ideia, o anel viário já vem funcionando e acredito que a gente vai chegar numa solução muito boa para os turistas, né, que é o que nos mantém durante o ano. Então isso é óbvio que a gente tem que tomar uma solução o mais breve possível. Muito obrigado. Pessoal, eu vou usar até o exemplo do Toco, da fala dele, para exemplificar que às vezes a gente pode ser amigo, pode ser conhecido, pode ser parente, e a gente não precisa concordar com a opinião. Eu vou usar isso porque quem conhece eu e o Toco, a gente não é irmão de sangue, a gente é irmão de coração. Ele sabe que a gente tem uma história de vida junto, é como se fosse meu irmão. E já conversei com ele com relação a esse ponto. Eu divido a opinião e entendo também a opinião. Eu estou falando isso porque a nossa comunidade, muitas vezes, ela não resolve os seus problemas porque ela cai no conflito e acha que quem tem opinião diferente é inimigo do outro. E não é. Quem tem opinião diferente busca somar num propósito maior. Então eu estou citando isso porque o ano passado se gerou um conflito com relação ao anel viário.
esse ano, se a gente não tivesse essa audiência pública, e mesmo com a audiência pública, vai haver um conflito e não vai se atender a demanda de que todos acham que é correto, o que é normal. Mas a gente precisa participar e respeitar a opinião dos outros. A questão do centrinho ali, ela é realmente muito polêmica, ela é realmente muito polêmica. Ela tem os dois lados da versão. Eu tenho o entendimento que a fluidez é melhor. Para os comércios aí, eu acho que a situação comercial, ela também, no meu ponto de vista, ela é melhor, porque as pessoas vão transitar e aquela via é uma via que não tem a possibilidade de estacionamento. Então, consequentemente, se eu passo de carro, eu não entro no comércio. Se eu passo andando, eu posso entrar no comércio e visitá-lo. Mas tem que se respeitar, levar em consideração todas as opiniões. E a opinião do Toco, obviamente, ela não é de encontro com a minha, mas ela tem sim muita relevância, principalmente para quem tem comércio ali. Eu falo que os problemas da minha casa eu sei melhor de qualquer um aqui. E quem está ali estabelecido no centrinho, que tem um comércio ali para todo dia, é ele e não eu. Né? É só questão de opinião. Mas a gente tem que sair dessa audiência com essa concepção. A gente pode debater, discordar, mas a gente quer sempre a mesma coisa, que é o melhor para a nossa comunidade. Então, dando continuidade, eu entendi como Rogério Silveira. É Rogério? Boa noite, pessoal. Parabéns, Anderson, por trazer esse debate para nós aqui, que a gente que vive aqui, a gente sabe o que acontece. Eu sou morador do olho do centrinho, eu moro no vale 100 metros adentro. Então, o que eu vi com esses anos de anel viário? Tá? A minha opinião vai de acordo com a do Anderson, acho que com a da maioria, que é não ter anel viário. A gente não precisa ter anel viário se as leis de trânsito forem cumpridas. Ou seja, não se estaciona onde tem um anel viário. Tá? Aí a gente precisa, com o major, da ação da brigada, orientando e, quando essa orientação não for atendida, realmente multando ou retirando os carros. Tá? Quanto ao fechamento da rua do centrinho, o que eu vou explicar? Se essa rua do Mercado Martins, que vai até o Tiresiático, se ela for somente descendo, a pessoa que vai precisar acessar o vale, que é onde eu moro, por exemplo, tá? Ela não vai ter como subir essa rua. Aí vai sobrar para nós as ruas esburacadas, tá? Que pode estar boa num dia e ruim no outro. Tá? Então eu acho que a questão do fechamento do centrinho é polêmica. Eu acho que hoje em dia essa aglomeração de gente para que não passa carro ali na rua do centrinho, ela já está menor. Isso migrou com a abertura do Bukit, do Aloha lá em cima. Isso migrou lá para cima. Esse fechamento da rua pelo excesso de gente no centrinho não ocorre mais, né? Então a minha sugestão é não ter anel viário em todo o contorno e não estacionar. Existem mais de 10 estacionamentos em torno desse anel viário. Então não vai faltar onde botar o carro. Aí é uma questão da pessoa querer pagar os 10, 20 ou 30 reais de estacionamento ou pagar a multa, que é bem mais salgada, né? Pessoal, eu gostaria que o debate continuasse com quem está inscrito, conforme o rito da audiência pública, ok? Então, dando continuidade, Daniel Resch Rodrigues. Debate paralelo aqui. Boa noite, amigos. É muito bom ver todo mundo aqui debatendo para chegar num consenso, né? E com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos meus vizinhos e amigos de longa data que têm um comércio na Rua Geral, aqui na Porto Novo, e eu entendo o anseio deles porque o turista passa sempre na frente do comércio. Eu tenho um comércio que é diferente do pessoal, né? Eu trabalho, sou médico, para quem não sabe, e eu atendo todos os dias da temporada, 7 dias por semana.
me deslocando. Eu faço atendimento dos turistas no seu local, no hotel que eles chamam atendimento. Então eu trabalho deslocando, eu circulo todas as noites durante a temporada inteira. Então, se tem alguém que sabe como é que funciona o trânsito, aqui sou eu, porque eu estou todas as noites. Vocês estão cada um no seu comércio, eu estou circulando de posada em posada fazendo os atendimentos. Então, assim, eu acho muito difícil, eu vou concordar com a Gabriela, no sentido de que é muito complicado a gente ter mão dupla, porque o pessoal não respeita. A questão que o Rogério colocou também seria fundamental, de qualquer forma, a gente tem um controle do estacionamento, que é muito complicado quando fica um carro trancando, e a gente já tem um exemplo, pessoas, de mão dupla, porque após o centrinho, e acabaram de falar da questão do Pukit e do Aloha, que simplesmente não se passa ali. Eu sugiro a vocês, inclusive, que passem ali de noite, porque é uma experiência inesquecível, certo? Tenho certeza que o turista que passa ali à noite com a sua família, ele nunca mais volta para o Rosa, porque tem certeza que ele vai ser assassinado, porque não dá medo, gente. Então, assim, a gente precisa resolver aquilo, mas em relação à circulação, seja lá qual for a mão que seja, tem que ser mão única, gente. Porque mão dupla não é respeitada. E como disse a Gabriela, basta um carro, basta um caminhão de entrega, e tem vários caminhões de entrega para cada um dos comércios que está aqui, certo? Que tranca a rua, e aí simplesmente não funciona. E aonde a gente já tem mão dupla, que é lá do Goiânia em diante, não respeitam. Gente, tem umas 10 placas de cruzado ali que não pode nem parar nem estacionar. A pessoa para, a pessoa estaciona, a pessoa descarrega a mercadoria todos os dias. E no verão também. Então, nós temos que ter uma circulação, porque um turista que chega aqui e tranca o carro, fica engarrafado, onde como nem já fica em São Paulo o ano inteiro, ele não volta, ele precisa que o carro dele possa chegar no lugar, ver a praia e depois ir embora. Se vai ser a mão única subindo aqui a Porto Novo, como o pessoal quer, não tem problema. Se vai ser mão única subindo do Martins e depois voltar, eu também, o pessoal acha que tem prejuízo, mas todo mundo que subir por aqui vai ter que voltar, vai passar na frente do comércio, seja na ida, seja na volta. Agora, pessoal, precisa ser mão única. Precisa ser mão única, porque senão não circula. O que acontece é que vai trancar sempre, não tem como fiscalizar todos os caminhões de entrega. Cada um daqui que tem posada, que tem mercado, que tem comércio, recebe suas mercadorias com caminhão de entrega. E esse caminhão fica parado. E se a gente para pedir, pelo amor de Deus, que o motorista saia, ele te olha com cara de bravo e fala: meu amigo, eu estou trabalhando. Eu também, cara, só que o meu trabalho é circular e tu não me deixa circular. Então nós precisamos que, seja lá por aqui ou pelo Martins, que seja mão única. O anel viário, gente, eu estou há anos trabalhando aqui no Rosa dessa forma, 20 anos. A única maneira que a gente tem de o verão funcionar é que tenha mão única em algum sentido, ou subindo pelo Martins, ou subindo pela Porto Novo e voltando por lá, que eu acho um pouco mais complicado, porque vai ter 2 cruzamentos, né? Vai ter cruzamento no Martins. Eu já estou encerrando. E a última coisa, eu te digo assim, Anderson, a gente já tem poucas ruas, né, amigão? Fechar o centrinho é uma rua menos. Então eu que estou chegando em casa, estou atendendo à noite, imagina fechar lá de noite, me assusta a ideia. Obrigado, um abraço a todos. Só fazendo ali um contraponto, talvez, eu entendo, Dani, que essa questão do trânsito, como eu relatei, ela é uma equação difícil de fechar. A gente tem uma via muito estreita, uma demanda muito alta num curto período de tempo, porque tudo que a gente está falando aqui, na verdade, ela se resume a uma semana de Réveillon e uma semana de Carnaval. Estende um pouquinho mais, mas não muito. O principal, 90% do nosso problema está nesse período que eu estou citando aqui. E a gente tem todo o resto do verão. O Canto do Sul, realmente, aquela parte do Canto do Sul, realmente concentra durante todo o verão, a tranqueira, enfim. Agora, eu concordo em alguma parte com o pessoal que defende a mão dupla, porque a mão única, a não ser que se alterasse, se tivesse via de escoamento, se tivesse alguma alteração por outras ruas, porque só com as ruas que tem ali, os cruzamentos que a gente tem e a junção que a gente tem para entrar na rua, a gente teve uma experiência aí no verão passado, no verão anterior, que a fila chegava lá no Rosa Internacional. Por quê? Porque o anel nunca foi feito nesse sentido, ele sempre foi feito em outro, e esse sentido a gente tem que provar pelo menos uma vez. Sim. Então, assim, como eu disse, a audiência é para ouvir essas opiniões. Eu acho que a opinião do Daniel, do Dr. Daniel, é importantíssima, como ele citou, ele transita aí
durante a noite toda aí fazendo os trabalhos. A intenção é que a gente saia daqui com o maior número de opiniões para que sejam levadas até o Executivo e implantadas para que a gente atenda o interesse da coletividade. Como eu já falei aqui, infelizmente, todas as opiniões não serão contempladas, mas se contemple a de cada um. A Rua do Centrinho é aquilo que eu falei com relação ao Toco, é uma questão polêmica, mas que eu particularmente acho que ainda vai, em algum momento, acontecer uma tragédia pela questão das pessoas ali em cima e os carros passando. Mas é uma opinião, na verdade. Dando continuidade, eu vou questionar o senhor Zeferino Marcelino. Ele acabou assinalando como expositor, apesar de a gente já ter feito a leitura da sua colaboração. Eu consulto se ele deseja fazer uso da palavra. Não, já foi feita. Tá certo, então passamos. Apesar de ter sido encerrado as inscrições, a gente vai abrir uma única exceção para o seu Felipe Martins para ele fazer uso da palavra. Boa noite a todos, perdão aí por chegar atrasado. Quero ser bem breve, eu sou nativo, a maioria que me conhece que é nativo. Em primeiro lugar, essa questão de fechar a rua, isso não existe. Por quê? Todo mundo aqui, independente de ser empresário ou não, que tem a sua rua fechada, não vai pensar na comunidade, vai pensar no seu comércio, certo? Então não existe isso, né? A pessoa tem um comércio aqui, fechar a rua dela, não existe. A gente está aí com 20 anos de turismo forte, sempre foi assim, então eu não vejo essa questão de estar fechando rua, né? Não favorecendo o Toco, que também conheço ele, mas eu vejo que isso não pode existir. A gente já está há 20 e poucos anos assim. O Rosa tem esse problema crônico de ruas apertadas. Aqui no Rosa só um milagre, só se a gente pegar uma reta escavadeira e quebrando um muro afora, então não tem como fazer milagre. Dá para amenizar o problema. Então esse negócio de fechar a rua não existe. Ninguém que tem comércio, todo mundo aqui sobrevive de comércio, certo? A grande parte é comerciante, pousado, então fechar a rua é a mesma coisa que, né? E outra coisa, essa questão de mão única ou mão dupla, eu vejo da seguinte forma: se for feito mão única, vai favorecer A e vai desfavorecer B, certo? Independente, se subir aqui pelo Rosa Norte, vai desfavorecer o pessoal do Centrinho. Se subir pelo Centrinho, vai desfavorecer o pessoal do Rosa Norte. Então, na minha opinião, é igualdade. Sobe e desce por todos os lados. Então como vamos resolver? Pegando a reta escavadeira e quebrando todos os muros e portões. Amém? Agradeço a oportunidade. Presidente, então encerramos a fase dos colaboradores. Desculpa, dos expositores. Eu queria verificar quais os nossos convidados que acompanham a mesa e querem fazer a sua manifestação. Não sei se a vereadora Michel quer fazer agora ou depois com os vereadores. Se o secretário quer fazer a manifestação agora, como convidado, pode fazer. Depois terá a possibilidade também como vereador, mas pode fazer agora também. Boa noite a todos. Boa noite a todos, eu sou o Beto, acredito que aqui bastante gente me conhece. Quem não me conhece, está conhecendo. Sou secretário de Infraestruturas, assumimos agora em janeiro a pasta grande do município, principalmente para a nossa região, que é bem defasada na questão de estrutura, né? E a gente vem procurando fazer o nosso máximo para atender as demandas da região. Eu queria responder em relação ao comentário da Avenida Porto Novo, que não é arrumado até o final. A Secretaria de Obras não orienta ninguém a arrumar a meia rua, ela tem que ir até o final. E ali a gente sempre arruma assim. Tanto é que tinha um problema de drenagem em cima do morro, né, que vinha água pela estrada, e a gente conseguiu arrumar aquela drenagem e hoje a estrada já está seca. Em relação à Avenida Porto Novo, né, ela já foi licitada. O calçamento dela vai começar, né, a partir dos máximo aí 10, 15 dias, né, vai ser interrompido para o verão e depois volta depois do carnaval.
em relação a esse questionamento, por que fazer no verão? Infelizmente é recurso federal, a prefeitura já tinha projeto desde o ano passado, mas tem que aguardar o recurso federal e a gente vai passar um trabalhinho nesse verão, mas nos próximos já vai estar pronto, já vai estar solucionado. Então eu peço um pouquinho a colaboração de todos, né, para ajudar nessa obra. Comentei sobre a Porto Novo porque com certeza vai impactar também, né, no movimento aqui no Rosa, né. Quero parabenizar o senhor Heitor pelas palavras dele. Concordo em grau, gênero e número, porque realmente é isso, né. Eu assumi em janeiro, uma das primeiras coisas que eu fiz foi desmanchar o anel viário e eu não vi mudança nenhuma, pelo contrário, eu vi fluidez, né. Hoje, como secretário, eu quero dizer para vocês que eu preciso tomar uma decisão técnica, né, não pessoal. A minha posição pessoal, eu sou totalmente contrário. Contrário por quê? É como o senhor Heitor falou, quanto mais gente vir para o Rosa, mais pousadas estarão cheias, mais pessoas nos restaurantes, mais movimento. E trânsito, qualquer cidade que a gente vá, que tem, vai no estudo aí em Florianópolis, a gente fica 3, 4 horas na fila. Em qualquer cidade que tem um paraíso como a Praia do Rosa tem, né, com pouco espaço para atender toda a demanda que chega na Praia do Rosa, né, tem que esperar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de paciência e não atrapalha comércio nenhum. Eu acredito que essa é a minha opinião pessoal, né. Como secretário, eu tenho que tomar uma opinião própria, né. Assumimos em janeiro, aceleramos o processo do estudo de mobilidade urbana. Infelizmente, né, não ficou pronto ainda, não sei se a empresa vai dar conta de terminar, porque seria o ideal um estudo técnico, né, não só aqui no Rosa, mas em toda a cidade. Estamos com um processo, né, que eu acho que vai ser fundamental, pegando a palavra do Ricardo, né, que temos que respeitar as regras, temos que respeitar a legislação e seria fundamental colocar fiscalização no trânsito da Praia do Rosa. Estamos no processo da Zona Azul, né? Ele já estava bem encaminhado, eu parei o processo para incluir o Rosa, para incluir essa região, que eu acho que vai ser essencial e vai ser a solução, que não vai ser preciso anel viário, se tiver fiscalização, se tiver esse comprometimento das pessoas e também dos órgãos públicos. Então, acredito que esse estudo, né, vai ser até dezembro, seja licitado essa empresa, então não para esse ano, mas para o próximo ano já vamos estar com a Zona Azul implantada em toda a cidade, inclusive aqui na Praia do Rosa e região. Uma das soluções, né, que eu vejo para esse conflito é essa questão de fiscalização. O outro problema, né, que tem que se incluir, vereador Anderson, né, quero parabenizar a Câmara por proporcionar esse momento que é muito importante. Eu acho que o poder público tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir a comunidade para nortear suas decisões, e é por isso que a gente está aqui hoje representando o prefeito, representando, né, o executivo do município, e também por eu morar na região, né, também dar a minha opinião pessoal, como eu já dei. Então é muito importante, vereador Anderson, né, ter um local de carga e descarga. As pessoas estão ganhando muita multa, está atrapalhando o trânsito, porque não tem local, qualquer um para em qualquer lugar, né? Não só local, né, destinado a carga e descarga, mas também um horário, tentar estipular um horário para possibilitar a entrada e saída dos caminhões que são necessários, né, para a região. Então, pessoal, era isso, mas no final eu vou me pronunciar aí de novo, né? Quero dizer que a gente está à disposição de todos e me colocar à disposição. Na sequência, então, eu passo a palavra para o vice-presidente da Associação dos Ambulantes, o Filho, como é conhecido. Bem, ouvi muitas opiniões, vou expor a minha. E, seguinte, eu acho que também não deveria ter anel viário, porque, como o último amigo aí comentou,
tu vai agradar alguém e desagradar alguém. Outra coisa que eu vejo, a gente está debatendo uma coisa, como nosso amigo falou aqui, porque a gente tem muito turista no nosso lugar. Se não tivesse turista aqui, ninguém não tem nem reunião, porque estava tudo tranquilo. Então não está tranquilo, porque a gente tem muito turista. E uma coisa que eu vejo é o seguinte, eu pensando aqui, se não estacionar, não deve, na minha opinião, não deve estacionar, mas eu acho que o Rosa, nós não temos estacionamento particular o suficiente para todo mundo. Eu acho que não tem. Outra coisa, assim, ó, eu vou deixar uma opinião aqui, assim, uma opção, eu já falei isso em outra reunião, tá? Eu acho que ajudaria muito, não durante a noite, mas durante o dia. Se criasse um transporte alternativo, tipo, sei lá, um Jeep, ou um carro com vários assentos, com reboque, que saísse, tipo, lugar estratégico até o Rosa Sul e voltar, ajudaria muito, na minha opinião. Principalmente quem está hospedado aqui no Rosa, poderia deixar o carro na pousada e usar esse transporte de um lado para o outro. Tirava um pouco de carro durante o dia. Ia ter carro, ia ter, mas mais como visitante. Então, uma opinião minha. E sobre o anel viário, eu acharia que não tinha. Muito obrigado a todos. Passa a palavra ao Major Rodrigues para fazer sua consideração. Eu queria fazer uma retificação aqui. Quando eu falei da falta do secretário, do diretor de trânsito, eu falei por conta da técnica que eu considero que aquele cidadão ele tenha. Cidadão muito inteligente na área de trânsito, por isso, e pela questão legal também, porque a Polícia Militar só atua quando e conforme o convênio firmado. E nessa questão da técnica, eu vou até divergir do vereador Anderson. E essa divergência é boa, porque de vez em quando se assustam, né? Nós que não somos da comunidade, nós se assustamos com as posições contundentes do vereador Anderson, né? Que não poupa críticas quando tem que criticar a polícia militar, a quem quer que seja. Eu acho isso legítimo, porque por trás dessas críticas e dessas opiniões contundentes, a gente vê que ele está defendendo a comunidade dele, sem querer bajular ele. Eu acho que se eu também fosse uma pessoa que eu depositasse o meu voto nele, eu gostaria que ele tivesse realmente essa posição aguerrida de defender as pessoas, a comunidade que ele cuida, né? Mas eu ouso discordar dele, eu sempre vou ser a favor da técnica. A Polícia Militar em si, ela é a favor do anel viário, porque ela é a favor da fluidez. Se conseguirmos chegar num consenso onde a gente possa garantir essa fluidez sem o anel viário, eu não vejo problema nenhum. O grande medo, e eu acho que essa é a preocupação do vereador Anderson, os demais componentes da mesa e das senhoras e senhores, é o seguinte: nunca aconteceu, mas vai ter um momento que pode acontecer alguém precisar de um atendimento médico ou coisa parecida e ficar trancado no trânsito. E daí realmente essa situação vai deixar uma marca muito ruim para o nosso verão, para o nosso inverno, para o ontem e para o amanhã. Eu voltando, também vou complementar aqui as palavras do seu Heitor. Ele tocou em dois aspectos, ele falou de 3 aspectos. 2 eu vou concordar com ele, 1 eu não vou poder me manifestar agora, que não é a pauta da audiência pública. O segundo, a questão, desde que eu comecei a atuar aqui, uma coisa que eu sempre disse: os problemas do Rosa, em termos de segurança, tudo, infraestrutura, se resolve no inverno. Para no verão está tranquilo. Já temos tido progresso, tanto é que o vereador Anderson conseguiu antecipar um problema, ainda que não foi tão antecipado ainda, mas dentro de todo o contexto ele já fez uma coisa inédita. Ele antecipou o problema através dessa audiência pública. E quanto à questão, a parte que eu vou ousar divergir do seu Heitor, tanto quanto do nobre secretário aqui, é que só apontar que quando houve a desativação do anel viário, realmente não tinha tanto movimento. Como disse o vereador Anderson,
são dois momentos ali que impactam muito a circulação aqui. É a semana do Réveillon e a semana do Carnaval, mais ainda a semana do Réveillon. Então, para a gente, eu opino que para a gente aferir a funcionalidade ou não do anel viário teria que ser nesse momento de grande pico, no Réveillon, porque depois realmente cai o movimento. Então, para finalizar, eu digo para as senhoras e senhores que a Polícia Militar atualmente, até porque eu estou representando o comandante, Major Daniel, mas é uma opinião minha, eu sou a favor do anel viário por conta da fluidez. Esse é o nosso grande, o nosso calcanhar de Aquiles. O medo que aconteça, alguém precisa de um serviço de emergência na alta temporada e o veículo fique trancado no meio do trânsito. Se conseguir arrumar uma solução que mantenha essa fluidez sem o anel viário, né, a gente pode considerar mudar o nosso posicionamento, que é um posicionamento que depende também da concordância das senhoras e senhores, mas da técnica para proporcionar fluidez a gente não pode abrir mão sob pena de se tornar só um palpiteiro, né? Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu passo a palavra para a vereadora Michela, para que ela faça a sua manifestação. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui o presidente hoje, né, dessa audiência, o vereador Anderson, em nome de todas as autoridades presentes. A minha fala vai ser rápida. Né, primeiro pedir desculpas pelo atraso, estava em outra reunião, mas eu não poderia deixar de vir aqui, a segunda audiência pública que participa aqui nessa comunidade, e parabenizar vocês, né, por estarem aqui presentes, né, fazendo valer a sua opinião. Pontos de vista, cada um de nós tem o seu, né, e se a gente ficar dentro de casa com o nosso ponto de vista, nada vai mudar. É dessa forma, né, numa reunião coletiva, pensando todos juntos, cada um com a sua opinião, para que a gente possa chegar numa palavra que já foi dita aqui, que é o consenso. Né? Não é a maioria, não é a minha opinião, mas aquilo que é o melhor para todos. Né? E às vezes a minha opinião não vai ser a contemplada, mas é dessa forma que vocês estão fazendo hoje, né, que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Dizer para o secretário Beto que eu fiquei aqui pensando, né, que pena que o plano de mobilidade urbana teve somente uma audiência pública lá em abril, onde tinham 3 programadas para esse ano. Né, e foi um trabalho que até agora a gente ainda não viu saindo do papel. Isso é muito importante, não só para o Rosa, mas para todo o município. Né, vocês vivem num paraíso, né, que é nosso também, é de todo o município. Né, o Arimba falou aqui muito bem, né, os turistas são os seus patrões, né, e vocês são os nossos patrões, da Câmara de Vereadores e da Prefeitura. Então, eu queria só aqui parabenizá-los. E fiz questão de vir porque é minha obrigação fazer parte desse processo, mas eu gostaria de estar mais comprometida ainda, estando aqui junto, para poder cobrar, tanto com o vereador Eduardo, como com o vereador Anderson, né, do Poder Público, as medidas necessárias. E eu gostaria de deixar aqui uma sugestão, porque hoje tudo que a gente vem sofrendo, não só no Rosa, mas como na nossa cidade por inteira, é a falta de planejamento, né, planejamento urbano. E isso... a gente vai ter um problema aqui na porta do verão. E como vai ser o Rosa? Eu fiquei pensando daqui 10 anos. Alguém está pensando em como vai ser o Rosa em 10 anos? A gente quer que tenha 3 vezes mais pessoas do que vão vir agora no verão. E isso é uma responsabilidade do Poder Público, da Prefeitura. Então fica como sugestão também para constar na audiência, né, que a Prefeitura montasse uma comissão entre o CEDURB, CEINFRA, Turismo e Trânsito, uma comissão de técnicos, e que façam um estudo sim, com muita responsabilidade, com muita calma. Não vai ser em um mês, infelizmente não vai ser para agora, né? A gente vai tomar medidas paliativas agora para o verão, mas que pense no Rosa para os próximos 10 anos no mínimo, senão todos os anos a gente vai estar aqui discutindo e sofrendo e angustiado no verão, não podendo fazer aquilo que vocês fazem de melhor, né, que é o melhor turismo da nossa cidade, que é na região de vocês. Muito obrigado e boa noite. Passo a palavra para o vereador Eduardo Faustino. Quero agradecer aí a oportunidade, né,
né? A ideia inicial nasceu aí numa conversa com o vereador Anderson, que é um vereador, assim como o vereador Gilberto, muito atuante aqui na região norte do município. Alguns não me conhecem, outros sim. Eu sou natural de Mituba, maior parte da minha vida no bairro Vila Nova, hoje resido no bairro Guaiúba. E isso é importante hoje esse debate, independente de a gente frequentar ou não a região norte do município, que tem o seu papel de extrema importância na economia do município. A gente está aqui hoje ouvindo vocês discutindo. E isso é importante para cada um de vocês, porque nós temos 13 vereadores, e hoje se encontram aqui 4. Então, a gente parte desse primeiro princípio de que, efetivamente, quem são os representantes do povo? Me desculpem aqueles vereadores que eventualmente não puderam vir por algum motivo pessoal, mas a gente tem que, independente da região, a gente é vereador de todo o município, a gente tem que estar participando, discutindo, tentando buscar solução. Vocês, mais do que nunca, sabem a dificuldade que encontram aqui, trouxeram várias sugestões, opiniões, e somente com a contribuição de vocês que a gente vai conseguir buscar uma solução menos traumática, fazer sensibilizar o poder público, o poder executivo, qual será a solução menos traumática. E é importante falar isso, e quero até confidenciar para vocês como munícipe, que infelizmente, em algumas oportunidades, eu já deixei de vir na Praia do Rosa justamente por essa loucura do trânsito, não ter onde estacionar o carro. Infelizmente é triste falar isso, porque um local tão belo, cheio de empreendimentos que realmente fazem jus a toda a fama que tem a Praia do Rosa, e a gente às vezes se depara com situações dessas pela precariedade na infraestrutura por parte do poder público. A gente acaba às vezes, infelizmente, correndo da própria terra nossa, A gente mitubense, poderia estar desfrutando muito mais da Praia do Rosa, e às vezes, infelizmente, acontece isso. Eu sou franco e verdadeiro com vocês em relação a isso. Já tive algumas oportunidades aqui no Rosa. Semana passada eu participei de um simpósio de Direito Penal e Processo Penal, onde estiveram desembargadores e ministros do STJ, numa pousada ali situada na Avenida Porto Novo. E a gente vê essa dificuldade, vereador Anderson, e realmente isso, de alguma forma, a gente tem que buscar uma solução. Qual solução? Efetivamente, quem vai nos dizer? São os técnicos, mas, acima de tudo, a população. Quem sofre diariamente com esse trânsito aqui na localidade. Então, uma das falas que me chamou a atenção, e eu não poderia deixar de registrar, é da senhora Gabriela, dona de uma pousada, e ela até mencionou que como é que vai proibir os estacionamentos se efetivamente a gente tem que garantir às pessoas que frequentam, principalmente aos turistas, que possam estacionar seu carro independente de um estacionamento privado, particular. Aí alguém mencionou que temos hoje em torno de 10 estacionamentos particulares. Eu desconheço, até perguntei para o vereador Anderson, quantas vagas de carro cada estacionamento desse disponibilizam? Será que 10 estacionamentos, a 100 vagas cada um, será que a gente chega a mais ou menos 1000 vagas disponíveis ao público? Por que de repente não criar uma lei municipal que dê um incentivo fiscal para esses donos de estacionamentos, que eles possam disponibilizar algumas vagas de uso rotativo para que o turista, de repente, beneficiar exclusivamente de repente turista, é uma sugestão, ele possa estar, efetivamente, se ele não conseguir não quiser botar no particular, tiver disponibilidade, que ele possa estar utilizando essa vaga. Em Balneário Camboriú, isso é uma realidade. Isso foi uma lei de 2010 que está entrando em vigor agora, justamente pelo impacto dos empreendimentos que ocorreram na parte que tem maior desenvolvimento de Balneário Camboriú. E daí eu só quero pedir licença para vocês só para fazer a leitura dessa matéria a título de contribuição. A Prefeitura de Balneário Camboriú publicou nesse sábado, 28, decreto que regulamenta o uso de vagas públicas e estacionamentos em prédios residenciais. Os
condomínios terão 120 dias para abrir os espaços para uso público rotativo. De imediato, a medida disponibiliza 927 novas vagas de estacionamento em áreas nobres da cidade, como a Avenida Atlântica e a Avenida Brasil e ruas transversais. Desde 2010, a lei que regulamenta a ocupação do solo em Balneário Camboriú exige que os prédios construídos nas áreas mais adensadas da cidade disponibilizem vagas públicas. É uma contrapartida à cidade pelo impacto dos empreendimentos. De repente, é algo de se pensar, e a gente aqui não está pensando buscar uma solução e penalizar esses donos de estacionamentos, mas de repente buscar um benefício fiscal para que quem queira aderir disponibilize vagas nesse sentido. É uma forma de minimizar pelo menos essa situação do trânsito caótico, a falta de locais para estacionamento, e que a gente possa efetivamente contribuir para que as pessoas possam vir, transitar, circular, frequentar os estabelecimentos comerciais, aquilo que foi já mencionado aqui pelo seu Heitor, deixar o seu dinheiro no local. É isso que a gente quer, porque a região norte é a segunda maior fonte de renda do município. Então, poder público, vereador Beto, a gente tem que cobrar muito para que olhem com muito carinho a região norte do nosso município aqui, Praia do Rosa, porque efetivamente a região não perde, só perde para a região do centro por conta da movimentação do Porto de Imbituba. Se não fosse o Porto de Imbituba, a nossa principal fonte de arrecadação seria a região norte, Praia do Rosa. Então, obrigado, fica essa minha contribuição. Pessoal, finalizando a audiência, eu quero fazer agradecimento ao pessoal aqui do Gauleses, que sempre contribui com a comunidade no sentido de ceder o espaço de forma gratuita. Queria agradecer o Zé, a Vânia, a Vanessa, o Léo, o seu Toninho, a dona Regina, enfim, todos que estão sempre disponíveis a ceder o espaço de forma gratuita para esse debate da comunidade. Quero fazer algumas observações aqui com relação à fala do Major Rodrigues. Major, quando eu falo que não vai se fazer nada sem ouvir a comunidade, eu volto a ratificar essa minha fala, porque nela eu também falei que a parte técnica é importante, mas a parte técnica ela só é importante quando ela ouve a comunidade e contempla aquilo que a comunidade tem como desejo. Não simplesmente os burocratas virem aqui, olhar no satélite a situação da Praia do Rosa, ver que aqui tem uma rua e aqui não pode subir, ali não pode descer, e nunca ter vindo na Praia do Rosa, e principalmente nunca ter vindo no momento quando a gente tem o nosso pior problema, que é a questão do Réveillon e Carnaval. Então, a parte técnica, ela tem que ser contemplada sim, ela é super importante. O senhor falou com relação ao estudo técnico da Praia do Rosa no todo, tudo isso ela é extremamente importante, mas a característica do local, a peculiaridade das ruas do local, ela precisa inevitavelmente ser levada em consideração. Não se pode ter o mesmo planejamento para a Praia do Rosa que se tem para o centro de Imbituba, por exemplo, só pela questão técnica, porque as ruas são de formato diferente, a distribuição do trânsito é diferente, a demanda é diferente. Então, tudo isso tem que ser respeitado. A gente quer que a parte técnica seja conciliada com a questão de quem vive aqui no local, de quem investe, de quem sofre esse problema, porque ao mesmo tempo que a gente é comerciante, a gente é morador, a gente tem que circular, a gente tem que chegar na nossa casa ou no nosso comércio, a gente quer visitar o centrinho, quer visitar os pontos turísticos, como o Eduardo citou, muitas vezes se evita por essa questão. Então, o que a gente buscou com a audiência, e aí foi importante a chegada do vereador Gilberto, que é secretário de Infraestrutura, que é responsável pelo setor de trânsito. O Demutran é uma pasta que é ligada à infraestrutura, então o vereador Gilberto, mesmo que o diretor de trânsito não esteja presente, o responsável maior dessa pasta, o vereador Gilberto, pode contemplar tudo isso. É que a gente faça essa conciliação. As opiniões vão ser divergentes, é natural que isso aconteça. Não é uma expectativa diferente disso. Eu acho até que eu esperava mais divergência do que houve. No final, a gente tem um ponto em comum. A gente quer que o Rosa se organize minimamente. O Felipe, tá aí ainda, Felipe? Realmente a questão principal
é que a gente sempre tem a tendência a jogar a desculpa e o problema para o poder público, quando muitas vezes o problema pode ser resolvido por nós mesmos, mas a gente sabe da dificuldade. Não é tão simples hoje só simplesmente colocar a máquina e tirar os muros. Seria realmente a solução dos problemas, o alargamento da via. Mas a gente sabe que é dificultoso, a gente sabe que envolve indenizações, envolve processo judicial, envolve muita coisa, e aí eu volto a frisar. Não dá para se fazer planejamento com utopia, tem que fazer planejamento com realidade. A realidade que a gente tem hoje é essa. Então a gente precisa trabalhar dentro da realidade. Dentro dessa realidade, Major Rodrigues, e aí a questão da fluidez, a polícia militar, e alguns setores, enfim, ela é favorável ao anel viário pela fluidez. O que se tratou aqui foi também da fluidez, só que em formato diferente. Quando se faz a fluidez por mão única e se mantém o estacionamento, ela tem um formato de fluidez que inclusive já teve momentos que não deu certo, em outros deu certo, mas teve momentos aqui, não no verão que passou, agora no outro, essa mão única foi um caos. Então assim, o formato de fluidez está sendo tratado de forma diferente. A gente está tentando trazer a fluidez pelo benefício do não estacionamento. A Polícia Militar, quando busca a fluidez, buscou fluidez na mão única, mantendo o estacionamento. Então, assim, o objetivo é o mesmo, é dar fluidez no trânsito. Simplesmente há o benefício dessa fluidez que está sendo mudado pela proposta da população, é tirar os carros, pelo menos nesse anel viário, e se implantar uma situação que também gera fluidez. A gente não tem aonde as pessoas transitar caminhando. As pessoas caminham no meio dos carros, e isso também tira a fluidez dos carros. A partir da hora que se tem um espaço reservado para a pessoa caminhar, ela não vai mais caminhar no meio dos carros e, consequentemente, vai trazer maior fluidez. Então, o benefício ele também é grande. E eu acho que vale a pena, já se tentou diversos formatos. Se tentou subindo pela Rua do Centrinho, se tentou descendo, se tentou... enfim, eu acho que vale a pena... vereador Gilberto e Major Rodrigues, eu acho que vale a pena também se implantar esse sistema de fluidez do trânsito sem estacionamento de mão dupla para se testar. Se vier a dar errado, como já deu errado, tudo que a gente citou aqui já deu errado e deu certo, a gente vai ter que o ano que vem discutir novamente. Agora não se pode nem dar a oportunidade de se implantar e já se dizer que não vai dar certo. Ou se dizer contrário porque não vai dar certo. Porque a comunidade, mesmo muitas vezes não concordando, teve que se enfrentar, teve que passar pelo anel viário, teve que aceitar a mão única, e aí eu volto a frisar. O ano retrasado, a mão única gerou filas daqui da Praia do Rosa, no Rosa Internacional, né, Geraldo? E estava a mão única. Então não é certeza de fluidez. Então eu acho que vale a pena, eu acho que o teste precisa ser feito. A Rua do Centrinho é um ponto específico que eu acho que pode ser discutido, eu acho que pode ser deixado aberto também, se for entendimento das pessoas, eu acho que pode deixar aberta nesse primeiro momento para ver se vai dar certo, não fechado das 8 às 2, deixamos ela só descendo como vai descer durante o dia, seria a proposta. E lá na frente, se porventura os comerciantes ou os moradores veem que não, realmente agora com esse espaço para as pessoas caminhar, eu acho que é um momento. Enfim, pode-se estudar lá na frente para também não querer se abordar tudo, se polemizar tudo, porque a minha preocupação, e aí a preocupação nessa audiência, é que se as coisas daqui na Praia do Rosa, e aí eu posso falar isso como prioridade. Eu sou nascido e criado aqui, conheço todo mundo com uma palma na minha mão, eu sei como é que funcionam as coisas aqui. Se a gente não souber colocar a situação para a comunidade, o que poderia ser um benefício passa a ser um problema. A audiência pública é isso, é para poder dirimir essa situação, para que as pessoas saiam daqui com a certeza de que está se buscando o melhor, que vai se implantar uma possibilidade de melhoramento. Em alguns momentos, as coisas aqui não deram certo até no trânsito, por quê? Porque se criava um clima de contrariedade sem ao menos saber o que é que ia acontecer. E aí a possibilidade da audiência pública, a possibilidade desse debate, eu acho que pode sanar muito desse problema. Então, concluído aqui as falas de todos, eu como presidente da audiência pública,
Não havendo mais nada a se tratar, solicito ao secretário lavatório do relatório sintético dessa audiência pública e a sua publicação no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba, podendo ainda ser disponibilizada no portal eletrônico do Poder Legislativo Municipal. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência. Uma boa noite a todos.